Me dê de presente a sua atenção. Ande o menos possível, fale o menos possível, converse o menos possível. Não deixe que nada distraia você. A distração, ela é uma das grandes inimigas do propósito. Você pode, em 10 segundos, em 10 milésimos, perder uma revelação. E se você não entender uma revelação, você não vai desfrutar do benefício dela. Sabe, um ovo, quando ele é quebrado de fora para dentro, ele mata a vida que tem dentro. Mas se a vida que tem dentro viver o processo que ela precisa viver, quando ele rompe de dentro para fora, então a vida, ela vem para fora. O que Deus quer fazer na gente não é nada de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Por isso que Êxodo 25, quando o Senhor vai fazer o tabernáculo, a primeira coisa que ele faz, que ele manda Moisés fazer, é a arca da aliança. Ele sempre começa de dentro para fora. Ele ia fazer um tabernáculo, ele disse, se você ler Êxodo 25, a partir do versículo 10, você vai ver ele dizendo, farão para mim uma arca. E ele começa a dizer como que ele queria ela. Ele dá detalhes. Ele dá detalhes de metros, de materiais, porque Deus é detalhista. E o que mata a gente muitas vezes é não prestar atenção nos detalhes. Por isso que a distração é tão perigosa. Por isso que a distração é tão perigosa. Porque você não presta atenção nos detalhes. E Deus começa a arca de dentro para fora. Começa o tabernáculo de dentro para fora. Interessante que ele diz assim para Moisés: dentro da arca você vai colocar a lei que eu vou te dar. Você vai colocar as pedras que eu vou te dar. Em cima da arca você vai colocar 2 querubins, um olhando para o outro, olhando para baixo na arca. Porque ali em cima da arca, ali em cima do propiciatório, eu virei e falarei contigo. Deus estava dizendo o seguinte: vai ter um lugar ali, Moisés, que não pode ter nada. Esse lugar precisa estar vazio para você poder me ouvir. No lugar que Deus fala, você não leva a sua família, você não leva seu ministério, você não leva a sua empresa. No lugar que Deus fala, tem que estar vazio para você ouvir o que Deus quer. Um clamor, nós podemos nos juntar para fazer um clamor intercessório. Nós podemos nos juntar para levantar um período de oração, mas no lugar de intimidade, não, ele tem que estar vazio. Ele não pode estar com ninguém. O lugar onde Deus fala precisa estar livre de tudo. Livre de tudo. Pois Deus disse: ali eu virei e falarei contigo. Onde Deus vai ministrar com você não pode ter nada. Não tem interesse, não tem nada. É em cima do propiciatório. E tem 2 querubins ungidos assim, 2 querubins, um olhando para o outro e olhando para baixo. Por que você acha que Deus botou o querubim ali? Quando Deus tira Adão do jardim, o que é que ele botou na porta do jardim? 2 querubins. Para quê? Para manter o jardim vazio. Para guardar o lugar vazio. Por favor, no lugar que você se relaciona com Deus, não pode ter nada seu. Esse lugar é vazio. Você precisa estar livre para ouvir o que Deus quer da sua vida. Quando nós vamos para a oração, às vezes a gente quer dar conselho para Deus. E porque oramos muito, achamos que já somos maduros. Sabe qual é a diferença do maduro e do imaturo? É que o imaturo não sabe tudo. E o maduro também não sabe tudo.
Só que o maduro sabe que não sabe tudo. E o imaturo ainda não, ele acha que sabe tudo. E por isso ele não busca mais a Deus. Por isso ele não para mais para ouvir o Senhor. Ele tem a sua forma de trabalho e a sua forma de movimentação. E às vezes Deus muda a forma de movimentação, mas ele não muda. Por quê? Porque ele criou uma performance. E às vezes Deus quer mudar a movimentação e ele não percebe que Deus quer mudar a movimentação. Quando muda o cenário, muda a forma de fazer. Deus levou o povo para o deserto, derramou o maná e disse: olha, não junte nada para amanhã, amanhã vai ter de novo. Mas quando Jesus multiplica os pães, Jesus disse: junte tudo para que nada se perca. Quando muda o cenário, muda a forma de fazer. Ontem, enquanto o Dan falava, eu ficava ali pensando. Eu digo: Deus, nós precisamos te ouvir. E o Senhor disse: eu queria falar, só que vocês estão ocupados com muitas coisas. Vocês não são homens de uma coisa só. Vocês não são homens e mulheres de uma coisa só. Vocês estão ocupados demais com muitas coisas. Quando eu e você fomos pessoas de uma coisa só, todas as outras coisas vão achar o lugar delas na nossa vida. E você não vai precisar ir atrás delas, elas vão encontrar você dentro do propósito. Paulo disse isso: olha, eu não digo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para alcançar aquilo porque fui alcançado por Deus. Eu prossigo para um alvo, tem um propósito. Davi também falou: eu uma coisa eu faço, eu vou buscar isso. Uma coisa eu pedi, eu vou buscar. Salmo 28, verso 4, ele diz que eu possa estar na... Salmo 27 ou 28, eu não sei, está na Bíblia. Ele disse: uma coisa eu faço, uma coisa eu peço, e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e para aprender no seu tempo. Uma coisa eu faço. Jesus falou isso para Marta: Marta, você está ocupada com muitas coisas, uma coisa é necessária. A Maria escolheu a melhor parte. Eu e você, como pastores, como ministros, como pessoas que querem mais de Deus, precisamos largar algumas coisas. Nós vamos precisar soltar algumas coisas. E eu posso até cometer erros, o que eu não posso é me tornar um erro. Certamente na caminhada eu vou cometer erros. O que eu não posso é me tornar um erro. Eu posso até tropeçar em alguns lugares. O que eu não posso é me tornar uma pedra de tropeço para uma geração. E por isso eu preciso ouvir a Deus. Eu preciso estar atento para aquilo que Deus quer. Porque eu posso até falar uma coisa que possa soar como uma heresia, e mesmo assim eu não ser um herege. Porque herege é uma posição do seu coração, uma posição vaidosa de defender algo que não faz sentido para Deus. Talvez eu e você precisamos conhecer um pouco mais do coração de Deus, para entender o que realmente importa para Deus. Às vezes nós vemos Caim fazer culto. Quem aqui já foi no culto de Caim? O bom é ir no culto de Abel, né? Porque Abel oferece bom sacrifício, oferece boas ofertas. Mas ninguém quer ir no culto de Caim. Quando a gente vê um Caim fazendo culto, o que é que a gente diz? Mata Caim. E sabe o que Deus disse para Caim? Deus disse assim: por que você não faz de novo? Por que você não faz de novo? Se você proceder bem, você não vai ser aceito. Mas se tu procederes mal, o pecado vai bater na tua porta. Deus não desistiu de ninguém. Deus não desistiu de ninguém. Quem se afastou foi a gente. Deus não se afastou. Essa oração que a gente faz: Deus toma o controle, ela é redundante, porque Deus nunca perdeu o controle. Deus não perdeu o controle de nada. Sou eu que me afastei, sou eu que parei de ouvir, sou eu que estou fazendo na minha força, na minha intelectualidade, na minha inteligência. E eu parei de ouvir a Deus.
Então eu e você, precisamos aprender a ter fé e entender que essa fé está firmada em amor. Qualquer religião pode me ensinar a ter fé, mas uma fé firmada em amor, só o cristianismo pode fazer isso com você. Só as escrituras podem fazer isso com você. Por isso, nós não podemos chamar os críticos de reformadores, e nem os acusadores de profetas, porque profeta não é só para mostrar o defeito, é para mostrar o caminho, é para dizer: olha, Luiz, é por aqui que você anda, é por aqui que você vai. Nós queremos declarar, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que há alguns escolhidos do Senhor que ainda estão escondidos em Deus, que vão começar a se manifestar nos próximos dias nessa nação. Nós acreditamos poderosamente nisso. Abra sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 1. Olhe, Abacuque capítulo 1 diz assim: oráculo que viu o profeta Abacuque, ele viu: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e tu não me salvarás? Porque me fazes ver tanta iniquidade e opressão? Destruição e violência estão sempre diante de mim. Há também contendas e um litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. E aí então Deus fala com ele. Ele está fazendo uma pergunta, dizendo: Senhor, por que eu só vejo problema, só vejo violência, só vejo dificuldade? Para onde eu olho tem corrupção, para onde eu olho tem mentira, para onde eu olho tem engano. Aí Deus responde para ele. Deus diz assim no verso 5: vede então entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo nos vossos dias uma obra que vós não crereis quando ela vos for contada. E aqui logo em seguida, se você ler, você vai ver sobre a invasão dos caldeus. Mas eu quero usar a figura do profeta Abacuque para expressar aqui por que Deus me faz viver às vezes no meio do caos. Por que Deus me leva no meio de vale de ossos secos? Para quê? Para que Deus me leva no meio de vale de ossos secos? Para dizer: olha, tem ossos secos. Não, Deus não precisa de mais diagnóstico. Eu vou dar um conselho para você, meu irmão: saia da internet. Não vá para a internet falar coisas mal da igreja, falar mal de pastores, atacar pessoas. Amém? Ah, mas é um caos. E se Deus precisasse das suas defesas, então ele não era Deus. Deus precisa que você expresse o seu amor. Você está esperando as pessoas se tornarem boas para você poder amá-las, quando a possibilidade delas se tornarem boas é através do amor. Não espere as pessoas ficarem boas para merecerem o seu amor. Irmãos, não tente entender isso. Tentar explicar Deus é só o que sobra para quem não vive com Ele. Tentar explicar quem Deus é o que sobra para quem não convive com a presença de Deus. Eu vou te falar uma coisa. Lendo esse texto algum tempo atrás, Deus falou muito comigo sobre isso. Porque a gente só vivia reclamando: Senhor, por que isso, por que aquilo? Abacuque começa a se queixar diante de Deus e perguntar: por que o Senhor me faz ver tantas coisas ruins? Irmãos, a demanda das pessoas, a expectativa das pessoas não pode ditar o ritmo da missão de Deus na minha vida. Não é a necessidade das pessoas que dita o ritmo de Deus na minha vida, mas elas também precisam de uma resposta. Porque uma teologia que não dá uma resposta para o mundo caído, ela não pode ser de Deus. Uma teologia que não dá uma resposta para a glória de Deus, que não dá uma resposta para a doença, que não dá uma resposta para a praga, que não dá uma resposta para a necessidade, que está reclamando. Uma geração que entende tudo sobre direita e esquerda, mas não entende nada de Bíblia.
Uma geração que está defendendo os direitos da terra, os seus direitos. Irmão, a igreja não precisa de defesa, a igreja é gloriosa. O final da igreja é glorioso. A igreja está na terra por causa do mundo, não por causa dela. Se tirar a igreja da terra, acabou o mundo. Nós não estamos aqui para defender os nossos direitos. Nós estamos aqui para manifestar o amor de Deus. Nós estamos aqui para manifestar o amor de Deus. Jesus, quando esteve na terra, ele não veio começar o cristianismo. Não. Jesus veio manifestar o reino de Deus. Ele veio manifestar o reino do seu Pai. Veio dizer: olha, é assim que meu Pai pensa. E vocês podem viver isso aqui na terra como é no céu. Vocês podem viver isso na terra como é no céu. Ninguém pode dar o que só Deus pode te dar. Eu já fui assim que nem Abacuque, reclamando de tudo. Ninguém me ama, ninguém me gosta, ninguém me quer. Carência é o que você pensa de você, não é o que Deus pensa de você. Deus não improvisou com você. Deus não improvisou nada. Ele tem tudo sob controle. Deus não olhou para você no berço e disse: ó, nasceu João, e agora? Não, a Bíblia diz em Efésios 1:4 que ele te elegeu nele antes da fundação do mundo, para que você fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Você não é um improviso. Você pode ter sido fruto de um aborto. Você pode ter sido fruto de um abuso. Você pode ter sido abandonado desde o ventre. Você pode ter sido largado na porta da casa de alguém. Mesmo assim, Deus não errou com você. Você não é um improviso. Deus planejou, e no seu livro Ele escreveu sobre você sem que nenhum dos seus dias existisse. Ele tem uma história para contar através de você. Você é uma carta viva e não uma letra morta. Ou você se posiciona agora e dá uma resposta para a necessidade da terra, ou você vai se juntar à terra e clamar por um Deus que você não conhece. Abacuque só reclamava: Senhor, por que tu me faz ver tanta iniquidade? Por que eu vejo tanta corrupção? Por que eu vejo tanto engano? Não tem justiça na terra. Não tem nada de bom. Aí o Senhor fala e começa a mostrar para ele. E é tão interessante que no capítulo 2 está escrito assim: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver aquele que fala comigo. E o que eu responderei a esta queixa? Então o Senhor me respondeu: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para aquele que ler corra com ela, porque a visão ainda é para um tempo determinado. Até o fim ela falará, e não tardará, e não mentirá. Se ela tardar, espera, porque certamente virá, e não tardará. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o meu justo, pela fé, viverá. Enquanto Abacuque está numa posição de reclamar, de murmurar, de criticar, de atacar, de se sentir vítima, Deus não pôde dar uma visão para ele. Deus não pode dar visão para crítico. Por quê? Porque o crítico, ele tem a visão correta, ele não tem a linguagem correta. E você não constrói pela visão, você constrói pela linguagem. Você precisa mudar seu vocabulário. O meu vocabulário, o seu vocabulário precisa mudar. As nossas orações, a maioria delas são queixas, não são desfrutes. Oração não é para você dar conselho para Deus como se Deus não soubesse o que fazer. Oração não é para você reclamar da vida que você tem, da casa que você nasceu, da cidade que você está, do emprego que não veio, do casamento que faliu.
Oração é para você ouvir a Deus. É para você ouvir o que Deus tem para os próximos dias. Fique esperto. Abacuque está aqui pensando: está tudo errado, não tem nada correto. Essa é uma posição de críticos, irmãos. Tem gente que Deus chama para fazer a obra. Deus diz assim: João, vou te levantar, vou fazer isso com você. Deus, meu Deus. E o cara chora. Na hora da profecia ele chora, cai no chão, baba, chora. Depois ele não sabe nem o que ele ouviu. Depois ele pergunta: o que ele falou? E depois ele sai dali e diz: agora eu tenho uma palavra. Na primeira pancada ele recua. Deus tinha um problema. Deus queria salvar Nínive. Aí sabe o que ele levanta? Ele levanta Jonas. Aí agora Deus tem dois problemas. Porque Nínive precisava ser salva. E Deus levanta Jonas. E Jonas queria salvar Nínive do jeito dele. Às vezes Deus levanta gente para fazer a sua obra. E agora Deus não tem mais só um problema, Ele tem dois. Porque eu não dou a resposta que Deus precisa para aquilo que Ele me colocou para fazer. Eu estou preocupado se isso vai dar certo ou não. Querido, não tem mais a ver com resultados, tem a ver com fruto. Porque tem gente que dá resultado, mas não dá fruto. E o que o Senhor está atrás é do seu fruto, não é do seu resultado. E muitas vezes para dar fruto você vai ter que parar de dar resultado. Porque você só está dando resultado, mas não dá fruto. Abacuque está ali reclamando, falando mal, atacando. Até que Deus fala com ele. E quando Deus fala, Deus mostra para ele o que vai acontecer. Que Judá seria invadida, que Judá seria tomada, que Israel seria tomado. Aí ali, Abacuque toma uma posição. Sabe o que é que ele diz? Ele diz assim: subirei a torre de vigia e vou ouvir aquele que fala comigo. Vou tomar uma posição, ele disse. E quando ele tomou uma posição, sabe o que Deus disse? Escreve uma visão que eu vou te dar. Porque Deus não pode te dar uma visão nesse lugar que você está. Você precisa entrar num lugar em Deus e dizer: Deus, seja o que for, para onde for, aonde for, quanto for, qual é o preço, não importa. Irmão, vou te falar, quando você é chamado por Deus, quando você vai construir uma torre, você faz conta de quanto vai gastar. Mas quando você é chamado por Deus, você não pode mais fazer conta. Quando você é chamado por Deus, a sua equação já não funciona mais. Não dá mais nada certo. Não adianta, você se programa de um jeito, Deus vem de outro. Deus diz que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é que está alegre. A equação de Deus é totalmente diferente da sua. E eu te garanto, sempre que Deus te chamar para fazer algo, você nunca vai ter o dinheiro suficiente, o tempo suficiente, a inteligência suficiente, não vai ter o espaço suficiente, mas você vai ter certeza que foi Deus que chamou, porque só Deus acreditaria em gente como a gente. Sim, só Deus poderia fazer isso comigo. Só Deus. Então quando Abacuque sobe, Deus disse: vou te dar uma visão. Escreve ela, que não é só para você não. Escreve ela com letra bem grande, para todo mundo que passar, corra com ela também. E tem uma coisa: se ela tardar, não desista. E também, se eu te der uma visão, não se incha. Olha a vaidade. Não se incha, porque agora você tem uma visão. Vou te dar uma visão. Se ela tardar, persevera. Se você acha que é justo, prove, vivendo pela fé. Você acha que é justo? Prove, vivendo pela fé, acreditando antes de acontecer. Comece a declarar coisas que não aconteceram ainda, mas que Deus já falou que vão acontecer. Nós não tínhamos dinheiro para pagar aluguel da igreja, irmãos. E eu fazia planos, fazia reunião de obreiros e dizia assim: nós vamos andar no mundo. Eu e o Lapa. Nós não tínhamos dinheiro para pagar as contas do Ministério Mevan.
O Lapa fazia a parte administrativa e eu fazia a parte do altar. E eu me lembro uma vez que nós tínhamos que pagar uma dívida na segunda-feira. Na época, em 1900 e alguma coisa, não, 2000, já era 2000, 2003, 2004, não lembro. Eu sei que a gente devia 70 mil reais que a gente tinha que pagar na segunda-feira. E no domingo à tarde, em vez de eu ir pegar a palavra para pregar, eu comecei a orar e disse: Deus, como é que a gente vai fazer amanhã? Meu Deus. E o Senhor falou assim: hoje à noite, no culto da noite, eu vou levantar esse recurso, vou te dar. Eu não precisei dizer: Deus me mostra 70 pessoas que... Não precisei. Porque eu acho que essas coisas Deus não mostra. O que mostra é a nossa ambição, a nossa vontade de ter. Deus me mostra agora 70, mistério. E o pior é que Deus mostra 70 de 1000 e depois mostra 100 de 500. E vai diminuindo. E aí eu cheguei na igreja e falei para o Lapa: Deus falou comigo hoje em oração que nós vamos levantar esse dinheiro hoje. E atrás do púlpito tinha uma porta. Aí eu fiz a oferta. Antes de pregar, o irmão fez a oferta e o Lapa foi contar as ofertas. E eu esperando ele vir na porta de trás para me pregar mais leve. E eu olhava para a porta de trás, o Lapa não vinha. Olhava para a porta de trás. Daí de repente o pastor Lapa veio. E eu fiz assim, ó. Ele fez assim. Ah, irmão, veio um peso na hora. E o Espírito Santo assim: fique tranquilo. E eu continuei pregando e tal. E a segunda-feira tem aquela dívida, a gente não queria ficar devendo. Meu Deus, como é que faz? Ah, meu Deus. E não era dívida que a gente tinha comprado, não era nada, era demanda mesmo do ministério, missões, um monte de coisa. 70 mil reais. Aí acabando o culto, acabou, amanhã é segunda-feira. Não é eu que cuido do administrativo mesmo, era o Lapa, né? Eu ia ficar em casa, né? Cada um com seus problemas. E aí vem um irmão assim no final, assim, ó, o irmão Marcão. O nome dele é Marcão porque ele é enorme. Disse: Senhor pastor Luiz, seguinte, eu ganhei uma herança essa semana. Eu digo: é, Marcão? Ele disse: é. E eu trouxe o dízimo, só que eu nem botei no envelope porque não cabia. É 70 mil reais. No final, escuta, ele disse: eu deixei para dar no final. Eu disse: por que, Marcão, que você faz isso? Por que você faz isso, meu filho? Deus não mandou você trazer. Você tem que dar na hora que você chega, meu irmão. Você não pode atribular as pessoas desse jeito. Ele deu risada, eu dei risada, o Lapa deu risada, a glória de Deus veio. Não é por causa de dinheiro, irmãos. É por causa de credibilidade. A gente precisa acreditar no que Deus chamou a gente para fazer. Então, por favor, saia de um lugar de crítica, porque aí você não vai ver nada, não vai ter nada, não vai profetizar sobre nada. Sobe para uma torre de vigia. Saia do lugar de crítica e entre no lugar de intercessão por essa nação. Comece a interceder pelo Brasil. Levante uma torre de vigília na sua casa. Comece a interceder pelo Brasil. Junte a sua congregação, junte os seus pastores. Vai orar pelo Brasil. Não ataca o Brasil, não ataca por causa disso, por causa daquilo, não, irmãos. Há uma bênção. Eu era menino na igreja presbiteriana, meus avós eram anciões. Meu avô era ancião da igreja presbiteriana. Eu era menino e eu ouvi o meu avô orar por avivamento. O Brasil é um celeiro. Sabe o que um celeiro faz? Um celeiro armazena. Um celeiro armazena. Nós vamos sim a muitas nações, mas no momento agora nós estamos armazenando, porque o mundo vai vir aqui e vai receber do Brasil. Eu quero declarar isso na sua congregação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seus filhos irão, suas famílias irão. Sim, alguém está me entendendo aqui? Eu estava numa conferência como essa há muitos anos atrás, quando o ministro falou: tem alguém de Santa Catarina? Eu digo: tem.
Ele disse: Santa Catarina vai queimar. Eu disse: sou eu. Quem é do Pará? Vem cá. Você que está na transmissão, receba no Pará. Deus toque o Pará, aqui nessa câmera. Deus toque o Pará com fogo em nome de Jesus Cristo. Que Deus incendeie o Pará. Quem é do Paraná? Só os paranaenses, fiquem de pé. Os paranaenses, dê a mão um para o outro. Levante a mão dele para cima. Olhe para ele e diga: fique tranquilo. Pode dar lado aí para o Senhor. Porque eu te prometo que eu não te solto até que o Espírito Santo possua você agora. Receba isso no seu espírito. Receba no seu espírito. Receba no seu espírito. Toque os toques, 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 toques. Toque com fogo. Toque, 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 toque. Receba. Receba. O Paraná vai queimar com a glória de Deus. Sabe, há um manto de cura aqui hoje. Dan falou sobre os mantos ontem, que o manto estava sendo despejado. Quando Elias subiu, o manto caiu. Porque o manto não é para a eternidade, é para a terra. O manto fica. O manto sempre fica. E Elias não teve que morrer para o manto ficar, ele só teve que subir. Então, quando você quer o manto de alguém, quando você quer o manto de alguém, você tem que orar para ele subir mais. Você tem que orar para ele crescer mais, para ele ter mais visões. Então comece a orar pelo seu pastor, dizer: Deus, dá mais para o meu pastor, porque é debaixo desse manto que eu estou. Eu estou debaixo desse manto. Deus falou. Elias falou assim: o que é que você quer, Eliseu? Ele disse: eu quero a porção dobrada.
Ele disse: então você precisa me ver subindo. Você quer o manto de alguém? Eu quero o manto. Eu não estou orando para Deus morrer, para o Odan morrer. Eu estou orando para ele subir mais. Eu quero que ele suba mais, que ele cresça mais, que Deus dê mais visão para ele, que Deus dê mais unção para ele, dê mais vida. Porque quanto mais ele subir, mais eu vou receber. Deus não quer tirar alguém e dar o lugar para o outro. Essa nunca foi a ideia de Deus. A ideia de Deus sempre foi continuidade. Deus não está jogando xadrez com você. Deus não quer tirar um para dar para o outro. Não. Deus quer que a sua liderança cresça mais. Então, se você perceber algum desvio na sua liderança, sempre ore para que ela cresça mais, para que ela desenvolva mais. Porque Deus vai me levantar na cidade. Nós somos a nova geração. Deus não quer a nova, Deus quer a próxima. Eu estou orando para o meu pastor subir mais, para ele crescer mais, para ter mais unção. Quando você quer algo que alguém tem, eu estava em uma conferência alguns anos atrás de um grande ministro do nosso país, do nosso planeta. Me chamaram, eu sentei assim no altar, e eu tinha levado um irmão comigo para filmar. Eu pedi, quando ele pôr a mão em mim, você filma. O irmão caiu primeiro que eu e quebrou minha máquina. Ele quebrou a minha máquina. Quando ele veio na minha direção, eu disse: cadê o irmão? Ele estava caído no chão com a máquina quebrada. Isso foi lá nos Estados Unidos. E aquele homem só disse assim: touch. Ele não falou mais nada. Ele só me disse: touch. Eu peguei aquilo, irmãos. Quando eu voltei para o Brasil, eu me tranquei por 3 dias e chorei por 3 dias. Eu peguei aquilo que eu recebi e fui trabalhar e fui cultivar aquilo. Fui proteger. A unção precisa ser protegida. Ela ficou guardada no meu coração por muitos anos. Eu tentei fazer como aquele homem fazia. Nunca funcionou. Porque não era a sua movimentação que eu estava recebendo. Eu estava recebendo a sua unção, o seu coração. A forma com que ele tocava a Deus. E eu acredito que isso habita em mim hoje. Quando eu ia nos sons da chuva, ouvi o Dan falar e ministrar, ele não me conhecia. Eu não tinha amizade com ele. Mas eu estava lá naquele ambiente, aquele ambiente estava carregado. Eu queria aquilo. Eu não queria aquilo só para ser mais um pregador, para encher cadeiras. Não, eu queria aquilo para mim. Eu queria poder fluir da mesma forma, do mesmo jeito, mas nunca aconteceu. Porque não era a movimentação que Deus estava me dando, era a unção. Você não recebe a unção de quem você anda. Você recebe a unção de quem você ama. Porque Judas andou com Jesus e não recebeu nada. Você recebe a unção de quem você ama. Não é porque eu vou andar com aquele irmão, eu vou receber a unção dele, não. Se eu amar aquele irmão, se eu servir aquele irmão, talvez o único acesso que eu tenho na vida daquele irmão é servi-lo. Eu vou fazer, porque vai chegar o meu tempo. Entenda, a unção, o Espírito Santo não é uma promessa, ele é uma realidade, ele já está aqui agora. O Espírito Santo não vai vir, irmãos, ele já está.
O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus Cristo. E Ele já é uma realidade em nosso meio. O Espírito Santo está aqui agora. Então, toca aquela música para a gente entrar na presença de Deus. Você só precisa entrar no lugar se você saiu dele. Porque a presença de Deus não é um lugar que você entra e um lugar que você sai. Eu entro, eu saio, eu entro. Não, é um lugar que eu vivo. Você vive na presença de Deus. Você vive ali. Tem dia que você está mais na terra. Tem dia que você está mais no céu. Porque você tem as duas naturezas. Céus e terra se encontram. Você não canta? Se encontram em você. Porque você tem as duas naturezas. Você foi formado do pó e foi cheio do Espírito. Então de quem você se alimenta é que governa a sua vida. Se você se alimenta da terra, a terra governará você. Se você se alimenta do céu, o céu governará você. O problema é que Satanás recebeu autoridade para comer do pó da terra. Mas a Bíblia diz que os que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Então quando você acorda de manhã, você decide quem te governa. Se as demandas que você está vendo, você é a voz que fala dentro do seu espírito. Quando a voz falou no coração de Abacuque, Abacuque subiu e disse: sabe para onde eu vou? Eu vou subir na torre de vigília e vou ouvir aquele que fala comigo. Então ele disse: vou te dar uma visão. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão. Escreve. Por que eu tenho que escrever? Porque não é só para mim. É para tudo que está perto de mim. É para minha casa, é para os meus filhos, é para as próximas gerações. Essa criança que está no seu colo, ela vai receber das suas escolhas. Escreve a visão com letra bem legível. E Abacuque, ele me deixou claro uma coisa: Deus não vai encher a terra de glória. Toda a terra já está cheia da sua glória. Mas no Abacuque 2,14, Abacuque teve um entendimento. Ele disse: toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Ou seja, você vai começar a conhecer o que você carrega. Porque a glória já está aqui. O Espírito Santo já está aqui, mas agora você vai conhecê-lo. Vai conhecer o Espírito Santo. E Abacuque não termina no capítulo 1 nem no capítulo 2, porque quando vem para o capítulo 3, no versículo 2 ele diz assim: a oração do profeta Abacuque conforme o Sigianote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E a oração dele mudou. Ele começou a dizer: aviva, Senhor, a tua obra. E no meio dos anos torna ela conhecida. Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Ou seja, aquela demanda que Abacuque via já não afetava mais o seu entendimento, porque agora ele ouviu a voz de Deus. E porque ele ouviu a voz de Deus, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele não orou mais reclamando, ele orou de: Senhor, só um avivamento pode transformar isso. E sabe como é que termina o livro de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o produto na vinde, ainda que os campos não produzam alimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. 3 capítulos que me ensinam um homem que começa reclamando do que via e agora termina dizendo: olha, não importa mais o que eu estou vendo, o que importa é a visão que Deus plantou dentro de mim. Não importa mais como está isso, como está aquilo, não importa. Eu recebi uma visão de Deus e eu vou começar a olhar para o mundo a partir da visão que eu recebi do Senhor. Sabe qual é o seu problema? E o meu problema não é de falta de visão.
é o ambiente errado que nós nos encontramos. Porque enquanto você estiver só na terra, você só vai ver as demandas, as necessidades, as corrupções, a mentira. Você só vai ver defeito na igreja. Você só vai ver problema na igreja. Eu fico imaginando José. José no Egito, ele está preso, alguns anos preso. Ele passa por um copeiro e pega um padeiro e diz: por que vocês estão tristes? O cara estava preso, é só por isso. Mas ele conseguia viver dentro de um lugar. Você não pode mais ser movido pela visão, pela demanda do mundo. Você precisa se posicionar e parar de ouvir muitas vozes e ouvir uma voz, a voz do Senhor. Quando nós começamos no ministério, eu comecei a falar e não terminei. Eu tinha tantas vontades, irmãos, tantas visões, eu fazia tantos planos, eu escrevia tantas coisas. Tudo que estamos vivendo hoje, nós falávamos em reunião, sentado numa mesa em 4 ou 5 pastores, e dizia: Deus vai nos levar para as nações, nós vamos receber uma visão de Deus, nós vamos incendiar esse planeta com a glória de Deus, nós vamos enviar missionários, nós vamos abrir projetos sociais, nós vamos levantar a mão de governantes, nós vamos ser profeta nas nações. Nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel da igreja, e nós orávamos e dizia: Deus vai fazer, Deus vai fazer. Eu vou te falar uma coisa: mude de posição, mude de lugar e veja o que Deus está tentando te mostrar. Deus está tentando mostrar algo. O reino dos céus não está aqui, não está ali, está dentro de vós. Deus colocou a eternidade no coração do homem. O que Deus está tentando te mostrar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem está ainda no seu coração. Só a intimidade com Deus pode trazer revelações profundas da eternidade. Eu quero muito o que Deus vai fazer nos próximos dias no Brasil. Eu vou falar para você: eu não estou preocupado com os próximos dias. Eu não estou preocupado, eu estou debaixo de uma palavra. Eu quero viver para ver o que Deus vai fazer nos próximos dias. Você não pode reclamar do que você orou para acontecer, amém? Você não pode reclamar do que você pediu que acontecesse, do que você chorou para que acontecesse. Você não pode orar, não adianta. Zacarias orou pedindo um filho. Quando Deus disse: vou te dar um filho, ele disse: como que o Senhor vai fazer isso? Não importa como, o problema é esse: a gente quer que Deus se explique como Ele vai fazer. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Deus não precisa me explicar como Ele vai fazer. Deus não precisa prestar conta comigo de como Ele vai fazer, de como Ele vai agir. Eu quero acreditar em tudo que Deus vai fazer nos próximos dias, e eu vou me mover para isso. Zacarias não pôde acreditar. Deus disse: vou te dar um filho. Ele disse: como o Senhor vai fazer? O Senhor já viu a minha esposa, a Isabel? O Senhor já viu eu? Olha para mim. Deus disse: Zacarias, você pediu isso, eu vou te dar isso, e agora você não acredita. Você chorou por isso, orou por isso, pediu isso, e agora eu estou dizendo que eu vou fazer e você não acredita. Por isso você vai perder a voz. Por isso tem muita gente perdendo a voz nessa nação. Porque para que nasça uma voz que clame no deserto, nem todos podem continuar falando. Tem muita gente que continua pregando, mas não é mais uma voz. Continua cantando, mas não é mais uma voz. Continua fazendo, mas não é mais uma voz. Por quê? Porque simplesmente não acredita nos próximos dias, no que Deus falou que vai fazer. E muitas vezes, para Deus levantar uma voz que clama, vai ter que calar algumas vozes que não acreditam. Então espere, o que Deus vai fazer não é parecido com o que você já viu. Quando Samuel vai na casa de Jessé, ele olha para o filho mais velho de Jessé e pensa: deve ser ele, alto, forte, guerreiro, parecido com o rei anterior. O que Deus vai levantar não tem a cara de Saul. O que Deus vai levantar não é parecido com nada que você já viu, que a religião já viu. Se prepare para ser impressionado por Deus nos próximos dias.
E Samuel não podia acreditar que Deus não ia levantar aquele guerreiro. Ele era parecido com Saul, mas Saul não é o padrão para que Deus faça. Saul não é mais o padrão. Aí passa 7 filhos, não vem ninguém. Aí aparece um menino. Tem mais um? Tem. Chama o menino. Aí vem o menino. De conga, calça curta, com um estilingue pendurado no pescoço, sardentinho, ruivo. E diz: pai, o senhor mandou me chamar? Com o smartphone na mão. Aí aparece um menino. Quando ele entra na sala, Deus diz: Samuel, ele. Mas ele não é parecido com Saul, não, Samuel. Mas não vê a aparência dele. Olha para o coração desse menino. O coração desse menino está sendo preparado. O urso preparou ele para o leão preparou ele para o gigante preparou ele para Saul, e Saul está preparando ele para mim. Saul vai preparar ele para mim, fica tranquilo. Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus vai levantar nos próximos dias não é parecido com nada que você já viu. Então tire todos os padrões pré-estabelecidos da sua mente, porque Deus vai fazer do jeito dele. Só tem uma maneira de Deus te usar, é do jeito dele, não do seu. Então se prepare para ver gente que você ignorou, para ver gente que você não acreditou, para ver pessoas que você disse: esse modelo aí, sangue de Jesus. Se prepare. Se prepare. Você vai ver gente, Deus, você vai olhar e dizer: não, Deus não pode usar um cara que nem esse. Aí Deus diz: claro que eu posso, eu usei você. Eu usei você quando você queria me usar, eu te usei. Se prepare nos próximos dias. Deus vai impressionar. Ele está quebrando todos os padrões. Ele está quebrando todos os padrões pré-estabelecidos que a religião nos impôs, que muitas convenções nos impôs, que muitas formas eclesiásticas nos impôs. E Deus está fazendo algo diferente, irmão. Algo diferente que não é parecido com nada que você já viu. E cuidado, quando você vê, feche a boca, não fale. Porque talvez seja o padrão de Deus e você está criticando a forma de Deus fazer. Eu estou muito, mas muito alegre pelos próximos dias. Eu não quero perder a voz. Eu quero continuar acreditando que Deus vai fazer. Deus não pode usar um crítico no lugar de crítica. Deus precisa que eu e você abrimos mão de todas as coisas, para que Ele possa falar dentro do nosso coração. O que é abalável vai ser abalado, para que o inabalável permaneça em nosso meio. Se prepare, afie bem as suas espadas, deixe bastante espaço, organize tudo que você puder. Organize a sua vida, organize seu lar, organize suas finanças, organize tudo, deixa tudo arrumado, mas deixe um hiato no meio, deixe um espaço no meio, para que o Senhor entre ali e tire você quando precisar. Tire você das suas próprias organizações. Essa geração não vai ser a geração de Eli, que vai morrer sentado, encostado em estruturas. Essa geração não vai ser a geração de Eli, que vai morrer encostado, sentado nas suas próprias estruturas. É uma geração que vai ouvir a voz de Deus. Na nossa geração, a palavra não vai ser rara e a visão vai ser frequente. Na nossa geração, a palavra não vai ser rara e as visões serão frequentes. As crianças estão tendo visões. Faz alguns anos que o Mevan está se movendo, o nosso ministério está se movendo por uma revelação de uma criança de 5 anos. O meu sobrinho, que teve uma visão de Deus, enquanto meu irmão estava assistindo um filme, ele brincando de carrinho assim na sala,
Ele pegou o carrinho, parou e disse: pai, eu estou vendo, o Deus está falando comigo. O Deus? Ele disse: é o Deus. Ele disse: não é o filho não, é o grande, é o pai. E o meu irmão foi provar os espíritos e disse: o que é que o Deus está falando com você, filho? Ele disse: como é que é a voz dele? Ele disse: é como muitas águas caindo assim, uma cachoeira de água, uma água da torneira aberta. E o meu irmão pasmou, sentou para ouvir o seu filho por 40 minutos. E ele dizia: pai, eu estou vendo a bandeira do Brasil suja de sangue. Ó, diz para o tio Luiz, que era eu, diz para o tio Luiz dizer para os pastores do Brasil orar mais. Os pastores do Brasil não oram. Se eles orarem, na linguagem dele, ele falando, irmãos, se os pastores do Brasil orarem, eles vão ver coisas sobrenaturais. Ó pai, ó pai, ó, o sul, ó, o Nordeste é o Nordeste. O Nordeste, ó, o vento do sul levanta, o vento do norte levanta, e lá no Nordeste, aí você vai em Cânticos: levanta-te vento sul, sopra vento norte, para colher nos meus jardins. Sabe onde meu irmão está morando? No Nordeste. Deus enviou ele para o Nordeste por causa de uma criança de 5 anos que trouxe uma revelação de Deus. Hoje já tem 11, 10 para 11. Ele disse: ó pai, ó, o Brasil, ó, vai avivamento, ó, alegria, ó, Brasil, o Nordeste, ó, a Europa e Israel. É o caminho de volta para casa. Nós começamos os projetos no Nordeste, começamos os projetos na Europa, e em breve, se Deus quiser, nós vamos começar uma casa de oração dentro de Jerusalém. Só para orar. Porque uma criança de 5 anos teve uma revelação de Deus. Nós movemos todos o ministério para trabalhar em prol disso, investindo dinheiro nisso. Porque Deus usou uma criança de 5 anos. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa geração não é a geração de Eli. Como disse o Dan ontem, eu creio no que o Dan disse. Se nós ouvirmos e nós colocarmos em prática, e nós permitirmos ser tocados, e nós respeitarmos os nossos irmãos mais velhos, sabe? Hoje muita gente que não arruma nem a cama que dorme quer doutrinar o Brasil com as suas revelações. Põe uma câmera na frente da sua face e quer doutrinar o Brasil a partir das suas ideias miraculantes. Eu não subo aqui no altar para dar minha opinião. Eu subo aqui para repetir o Evangelho de Jesus. Tem algumas coisas que eu tenho dificuldade de crer, até que elas se revelam e ficam claras. Não tente doutrinar o Brasil sem os irmãos mais velhos. Não tente. Não tente. Não, mas Deus está soprando a cinza do altar. Deus não está soprando a cinza do altar. A Bíblia diz em Levíticos capítulo 6, acho que é o versículo 8 em diante, está na Bíblia. Diz que todas as manhãs o sacerdote levantava, tirava a cinza do altar, com muita reverência, ele colocava ela num lugar limpo, colocava uma lenha nova para que o fogo se mantivesse aceso. Deus não está soprando a cinza do altar. Deus está recolhendo a cinza do altar com muita reverência. Muita reverência. E você hoje é uma lenha nova, como Dan disse ontem: eu estou indo, vocês estão começando. Você pode ser uma lenha nova hoje, mas amanhã você também vai ser cinza. E o que vai valer a pena é a continuidade, para que o fogo do altar nunca se apague. E sabe quando um homem queria se humilhar, o que ele fazia? Ele vestia pano de saco e colocava cinza sobre a sua cabeça.
Então eu oro para que os irmãos mais velhos, que mantiveram a lâmpada acesa, que mantiveram a palavra genuína, se você é mais novo, sempre procure alguém mais velho que ainda está no Senhor, que não se vendeu, que não deixou a vaidade nem a ambição roubar dos trilhos do Senhor, que não se perdeu no caminho e se submeta. Estou falando isso para você em amor, debaixo de uma palavra, e julgue ela se ela vem de Deus. Procure sempre alguém mais velho e se submeta. Procure alguém que não perdeu a unção, que não trocou a unção por alguns trocados, que continua queimando na sua velhice, que continua fazendo a mesma coisa que fazia quando tinha 30, 40 anos, que continua aceso. Você que é mais jovem, faça isso, irmão. O nosso ministério, hoje eu já estou com 55, o Lapa tem 54, o Ulisses tem 52, nossa turma está passando dos 50, daqui a pouco nós vamos ter 60 e vamos ter 70, e quem vai dar continuidade é os nossos filhos, netos, nossos pastores, esses jovens, esses cabeludos. Deus pode usar os cabeludos, amém? Aleluia. Ou de terno, ou de tatuagem, Deus vai te usar. Então fique cuidado, tome cuidado, porque Deus vai te impressionar nos próximos dias. Eu falo para você que tem menos de 30, menos de 40, ouça os irmãos mais velhos, ouça aqueles que não se perderam no caminho, que têm a mesma paixão, que o Senhor nos livre de viver um evangelho sem lágrimas, que o Senhor nos livre de viver um evangelho sem paixão, que o Senhor nos livre de viver um evangelho sem história, sem ouvir as histórias dos nossos líderes, dos nossos pastores, sem ouvir o que eles tiveram que viver. Nós é muito fácil, hoje a gente bota uma câmera na frente, 30, 40 mil pessoas, eu já fiz live com 47 mil pessoas, eu enchi o estádio da sala da minha casa, mas muitos irmãos que andaram de cavalo, andaram de jegue, andaram de trem, de bicicleta, de ônibus, de cidade em cidade, de igreja em igreja, mantendo a lâmpada acesa, mantendo o fogo aceso, mantendo a virtude acesa, mantendo a glória acesa. Oh meu Deus, homens que escreveram a visão bem grande, e a gente passou correndo e viu, a gente viu. Oh meu Deus, a gente viu. Eu vou dizer uma coisa para você, eu termino aqui. Eu só queria ser pastor de uma igreja, eu só queria pregar na tarde da bênção, curar algumas dor de cabeça, algumas diarreia. Eu só queria ser o pastor da tarde da vitória. E aí eu comecei a conhecer alguns homens mais velhos, algumas pessoas que carregavam. Eu disse, uau, é isso. E eu vi que a gente poderia ir além de a tarde da bênção. Eu vi que a gente poderia ir além do culto do milagre. Eu vi que a gente poderia ir além. E eu comecei a perseguir essas pegadas. Comecei a ir atrás disso. Comecei a investir para ir passar tempo com esses irmãos, para estar perto dessa unção. Eu queria isso, irmãos. Eu queria isso. Hoje tem estruturas, tem escolas, tem um monte de coisas em 27 países, mas eu ainda continuo querendo a mesma coisa de 20 anos atrás. Eu ainda quero queimar, eu quero ouvir os meus irmãos. Nós não temos nada para dar para você, nada, mas eu sei o que eu carrego, eu sei o que Deus me deu, eu sei o que a minha casa recebeu, o que os nossos irmãos receberam. Eu acredito nisso, e eu protejo isso. Eu não trabalho para crescer, eu trabalho para proteger, porque isso tem muito valor. Isso foi dia, horas após horas, noites e após noites, recursos investidos, longe de casa, longe da família. Nós queremos compartilhar isso com você. Ontem foi uma noite de toques.
Hoje não. Hoje é uma noite de impartição. Hoje nós só queremos ministrar e dizer assim: Deus não fechou monopólio com nenhum homem. Deus não fechou monopólio com nenhum ministério. Você não precisa beijar a minha mão, beijar o meu anel e dar o seu dízimo para que você receba, porque eu também recebi, porque alguém colocou a mão sobre a minha vida e eu continuo debaixo dela, servindo ao Senhor, submetido. Sabe, a nossa oração é que essa geração que está sentada aqui no chão se torne maior do que a gente. A nossa oração é que a gente andou, vocês corram e os seus netos voem. A nossa oração é que você entenda muito mais do que nós entendemos. Talvez a nossa incapacidade de crer atrasou um pouco as coisas. Vocês não vão precisar viver isso. Nós queremos orar por você. Nós queremos ministrar sobre a sua vida. Ontem nós tocamos o número de pessoas que a gente conseguiu. Hoje nós queremos impartir. A unção está aqui nesse ambiente. Eu sei o que eu recebi nas conferências que eu fui. Ninguém muitas vezes nem me viu. E muitas vezes eu nem fui tocado. E quando eu queria chegar lá na frente não dava mais tempo. Já tinham tomado a frente. E eu ficava pensando, puxa, eles não me viram aqui. Eu estou aqui. Mas eu pegava aquelas frases, aquelas impartições e eu levei para minha casa. Elas viraram livros, viraram best-seller. Viraram ministérios. Não menospreze o dom que há em ti. Paulo disse isso para Timóteo. Timóteo, você recebeu. Paulo estava preso numa cadeia, discipulando o pastor da maior igreja em Éfeso. Hoje eu cuido de pastores que eles têm um ministério muito maior do que Deus me entregou. A igreja deles é muito maior do que a que eu sou pastor. Eles têm muito mais recursos do que eu. São muito mais financeiramente prósperos do que eu. E eu fico pensando, por que Deus não deu o dinheiro que deu para eles para mim? Por que Deus não deu a igreja que deu para eles para mim? Mas Deus disse, essa é a sua medida. Enquanto você andar na sua medida, você sempre vai ter para abençoar a vida dos outros. Sabe? Você precisa entender a sua medida. Eu quero orar por você. Eu quero que você saia, se você quiser, e procure um lugar aqui. Mas hoje, talvez nós não vamos tocar em você. Você vai ter que se derramar diante do Senhor e dizer, eu quero isso. Nós não temos muita coisa. Nós não temos muita coisa. Mas o que nós temos, nós queremos compartilhar. Roma labashore cantara labashore amandara. Aleluia. Nós acreditamos nisso. Eu sou fruto de uma transferência. Vai passar outras pessoas na sua vida também. Vai passar outros ministros e outras ministras que vão ministrar na sua vida. Não os despreze. Eu sou fruto de transferência. Eu sou um cara que eu fui estudar depois de velho. Eu fui aprender alguma coisa depois de velho.
Até 49 anos eu não tinha nenhum carro no meu nome. Eu não tinha nada meu. Faz só 6 anos que Deus começou a me dar algumas coisas materiais. E aí Ele começou mesmo, porque Ele falou que faria. Mas até os 49 eu não tinha nada meu. Tudo que eu tinha estava no ministério. E ainda está. Quando eu fiz 49 anos, o Senhor falou: vou começar a te dar algumas coisas para os seus filhos. Eu tenho 55, faz só 6 anos que Deus me deu algumas coisas. Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Certamente vai passar outros Danduques na sua vida. Vai passar outros Luiz Hermínios, vai passar outros Joãos, vai passar outros ministros e ministras do Senhor. Vamos cantar outras canções. Vai ter outras formas de fazer. Não despreze nenhuma. Não despreze, seja um desesperado ou um faminto. Seja um faminto. Eu sou fruto de transferências. Eu sou fruto de pessoas que liberavam e eu pegava e dizia: isso é meu, Jesus. Isso é meu. Eu quero isso, irmãos. Eu sou insaciável. Eu quero isso. Quero carregar o meu coração com essa visão. Eu não vou ficar nas margens reclamando das coisas que não aconteceram. Eu já orei por muita gente que orei e depois morreu. Eu já orei por muita gente que eu orei e não foi curada. Mas eu não vou parar, eu vou continuar fazendo sempre, 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 sempre. Eu quero orar por você. Eu creio que a partir desses dias, algo na sua vida vai mudar, uma chave vai virar. Mas como foi me dito, eu quero dizer para você: nós vamos transferir para você, mas só se você prometer que você também vai derramar no lugar que você está. Nós vamos derramar sobre você, mas você tem que prometer que você também vai derramar aonde você estiver, seja em qualquer ambiente. Você vai derramar lá também. Você vai se derramar lá também. Porque não tem motivo. Deus não te dá uma unção para você encher um prédio, para você encher cadeiras. Você recebe para se derramar também diante dos outros. Por isso não se fira, não se machuque, não se ofenda. O homem que não se ofende, ele continua derramando sempre. Não se ofenda, porque se você se ofender, quando você derramar, será a ofensa que você vai derramar. Não se amargure, porque quando você derramar, vai ser a amargura que você vai derramar. Eu quero orar por você. Nós queremos orar por você. Ministrar as verdades de Deus na sua vida. Feche seus olhos, por favor. Oh, o Espírito de Deus, Senhor de toda glória, Senhor de toda revelação, Senhor de todo poder, Senhor de toda unção. Eu oro para que um tempo novo se revele diante desta geração, Pai. Eu oro para que a Tua glória venha sobre cada um deles.
Eu oro para que um derramar do Senhor toque o estado do Paraná, toque o sul do Brasil. Eu oro para que a presença de Deus viva, a presença de Deus reine sobre a casa de cada um, sobre o lar de cada um, sobre a família de cada um. Receba isso, querido. Receba isso, receba.